mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, Texop Brasil, Nescafé, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, Francal Feiras, MGE Broadcast, CC Telecom, Pré-Sexto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O Planeta Conectado, www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados! Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou no seu iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Paiaiá na Conectados. Curta também a página da Rádio Conectados e acompanhe tudo sobre a maior web rádio do Brasil, facebook.com/Rádio Web Conectados. Siga-nos também no Instagram. @Rádio Web Conectados. Obrigado a todos vocês também que já estão aqui na nossa live acompanhando pelo Facebook. Quer participar, quer mandar mensagem aqui diretamente com a gente? Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD 11 aqui de Sampa, 2061-6257. Repetindo aí para você não esquecer, 2061-6257. Obrigado aqui a todos vocês que estão aqui conectados também aqui no Facebook. Quem tá aqui? Gilson Anjo, Max Menezes, Josiel Rocha, Geraldo Biscardi, Regiane Cruz. Obrigado, Max, sempre conectado com a gente. Ana Deslessert, Roberto Samuel, muito obrigado. Regiana Cruz, lá no Paiaiá, ouvindo a gente. Obrigado a todos vocês. José Roberto Costa, Magna Souza, Neilton Almeida. Obrigado a todos vocês conectados com a gente. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o meu amigo Raoni Pacheco, ele que está completando aí mais uma primavera, 50 anos de idade, hein, Raoni? Sucesso para você. Um dia eu chego lá, um dia eu chego nessa idade aí. Parabéns, Raoni Pacheco, grande abraço e felicidades. Hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa um escritor. A gente vai bater um papo aqui sobre a carreira dele, sobre literatura, sobre um monte de coisa. A gente vai falar muita coisa boa hoje aqui no nosso programa. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Conectados ele que é autor de alguns livros, a gente vai falar deles. Também é psicanalista. Gabriel Santamaria. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Paiaiá, da Rádio Conectados. Muito satisfeito de estar aqui no seu programa, né? Muito agradecido também pela oportunidade. Obrigado por aceitar, obrigado por vir aqui contar um pouco aqui da tua história. São quantos livros escritos, Gabriel? São 6 livros escritos, não é? 3 romances, um livro de contos, um livro de poesias e um livro de crônicas e mais um livro aí de poesias que eu espero lançar nos próximos meses. Tá vindo por aí fresquinho. Sim, se Deus quiser, nos próximos meses aí tem mais um livro de poesias, né? Uma coletânea de poesias aí que eu tá planejando, né? Sim, já faz uns 2 ou 3 anos que eu estou reunindo esses escritos, né, essas poesias,
provavelmente até dezembro, né? Novembro, dezembro, espero já ter esse novo livro de poesias lançado. Né? Você é de onde? Você é paulistano? Eu sou aqui de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, meu pai é de Pernambuco, minha mãe é aqui de São Paulo mesmo, família italiana. Né? Mora muito longe da rádio aqui também, né? Moro uns 4 ou 5 quarteirões da rádio aqui no Ipiranga, desde que eu nasci, né? Morei aqui, passei um tempo também morando no exterior, uns 2, 3 meses, morando em Portugal, né? Peguei um pouco do início daquela crise europeia. Você foi para lá para aprender sobre quem? Camões, Fernando Pessoa? Olha, muitos desses autores eu acho que eu já conhecia aqui no Brasil, né? Mas a gente sempre acaba conhecendo outros autores, né? Tem poetas importantes. De certa forma também tem um contato até, sei lá, eu acho que vem uma certa inspiração quando você conhece a pátria ou a cidade de um determinado escritor que se torna... A gente está falando de Camões, de Fernando Pessoa, não é qualquer um, entendeu? Então é como se você adentrasse mais a vida ali, a obra do escritor, não é isso? É importante você conhecer, né, outros países. Em Portugal é um país que tem muita... Está muito ligado ao Brasil, né? Sim, nós fomos claro. Fomos colonizados por portugueses. E a literatura brasileira deve muito à literatura portuguesa, embora elas tenham caminhos diferentes, né? Sim. Mas é importante ter esse tipo de contato, esse tipo de ligação com a cultura portuguesa, com a literatura portuguesa. Eu fui para conhecer o país, né? Acabei não ficando tanto tempo, mas foi importante para mim, para minha formação. Né? Isso já faz quase 10 anos, mais ou menos 8 anos. Você falou de Camões, que já conhecia Camões, Fernando Pessoa, mas quais são as suas... com a tua formação, por exemplo, as tuas influências literárias mesmo, ou Gabriel? Os escritores que mais deitaram influência sobre mim, um deles é o Fernando Pessoa, certamente, né? Realmente. Fernando Pessoa talvez seja o poeta mais influente para minha obra. Agora, tive bastante influência de um escritor alemão chamado Hermann Hesse, que é um prêmio Nobel de Literatura, muito importante, autor do Lobo da Estepe, O Jogo das Contas de Vidro. Um escritor húngaro chamado Sándor Márai, né? Esse não é tão conhecido, mas também é muito importante. O Franz Kafka, o Dostoiévski, são autores que exerceram bastante influência sobre mim. Dos brasileiros, um pouco do Bruno Tolentino, que é um poeta também não muito conhecido. Carlos Drummond de Andrade, João Guimarães Rosa, são escritores que fizeram... Graciliano Ramos também é um autor importante. Por exemplo, desses sul-americanos também, nós temos o Mário Vargas Llosa, sim, importante. Saramago, português também. Saramago, Borges, Jorge Luis Borges. O argentino, José Luis Borges. Julio Cortázar. São escritores importantes, na verdade. O Borges exerceu uma influência um pouco também sobre mim, o Gabriel Garcia Marques. São escritores que exerceram também influência sobre mim. Não foram os que mais me influenciaram. Mais me influenciaram foram esses 4, 5 que eu citei inicialmente, mas também, certamente, ajudaram na minha formação como escritor. Né? Na verdade, você está falando aí até de uma época como leitor também, sim, né? Mas como é que, por exemplo, um leitor se torna escritor? Como é o processo, assim? De onde é um dom? Você acha que é um dom? É um aprimoramento com leitura, com influências? Na realidade, assim, toda pessoa que quer ser escritor ou escritora, toda pessoa que quer se dedicar à literatura tem que ser, antes de tudo, um bom leitor. Ele tem que conhecer a literatura, ele tem que conhecer autores. Né? Sim. Ele provavelmente nunca chegará a ser um bom escritor, a não ser que ele seja um bom leitor, um bom intérprete da literatura alheia. Agora, nem todo bom leitor necessariamente é um escritor. Né? Há muitos casos de ótimos leitores que se especializaram nisso, entendeu? Se especializaram em interpretar as obras de escritores, ler obras de escritores, fazer crítica, às vezes crítica literária ou não, exatamente isso. Né? Mas o momento em que um leitor se transforma em um escritor, às vezes é um pouco difícil definir. Em geral, uma pessoa que está vocacionada ou chamada para ser escritor, isso acontece esse chamado, essa vocação acontece bastante cedo, às vezes na adolescência. Sim. Né? É a vontade não apenas de ler, mas de criar. No fundo, o que existe
O que determina a carreira de um escritor é o desejo de criar. Né? É o desejo não apenas de ser de estar numa posição passiva, ou seja, alguém que está lendo, mas sim numa posição de criador, né? De conceber uma obra. Todo escritor tem um pouco de demiurgo, tem um pouco de Deus, digamos assim, né? Porque Sim. ele cria personagens, ele cria seres humanos. É inspiração, é inspiração isso aí. Exatamente. Existe essa questão da criação, não chega a ser do nada, porque na realidade ele usa muito das suas experiências, né? Um escritor ele não depende única e exclusivamente daquilo que ele lê. Ele depende também muito daquilo que ele vive, das experiências que Sim. ele vive, das viagens que ele faz, das pessoas que ele conhece. Né? Eu, por exemplo, quando pego alguns dos meus personagens e começo a esmiuçar como autor do livro, eu vou recordando que pessoas me ajudaram a idealizar aquele personagem. Os personagens não surgem do nada, eles surgem ou dos nossos sentimentos, ou dos nossos pensamentos, ou do conhecimento que nós temos de outras pessoas. Você é autor do Evangelho dos Loucos, Assim Morre a Inocência, Exato. Destino Navegante, Não Tem No Tempo dos Segredos, Isso. Para Ler no Caminho e O Arcano da Morte. Arcano da Morte, que esse é o mais recente. Esses livros são independentes ou qual editoras? São independentes, na verdade. Assim, eu mantenho os livros num site, que é um site de venda de livros, que é o Clube de Autores. Então, quem tiver interesse pode comprar diretamente pelo Clube de Autores ou pode comprar diretamente comigo. Exatamente. Eu também tenho uma edição pessoal, porque assim, eu optei em algum momento por ter uma carreira independente. Eu mesmo publicar meus livros e vender diretamente para as pessoas. É muito mais trabalhoso, mas foi o meio, né, que eu encontrei. Entrar no círculo literário, entrar em uma editora não é uma tarefa fácil, né? As editoras são muito seletivas e às vezes aquilo que você está escrevendo não necessariamente está dentro dos parâmetros de uma editora. Geralmente, quando o escritor começa, ele opta por uma edição... Quais são, por exemplo, as dificuldades para um escritor iniciante? Quais dificuldades você teve, por exemplo? Hoje em dia, para publicar o livro? Para publicar, divulgar tudo. Por exemplo, você já tem... São 6 livros. Sim, aqui. Exatamente. 6 livros escritos. Não dá para considerar mais um escritor iniciante. Não. Não é um escritor iniciante, não. Entendeu? Até porque você... teus livros, assim, ele vai de contos a romances, enfim, inspiração, a ficção também. Sim, exatamente. E não é um escritor iniciante mais. Mas quais as dificuldades que você teve, por exemplo, assim? Inicialmente, a grande dificuldade era essa, era encontrar uma editora. Esse sempre foi o grande desafio dos escritores. No entanto, com o surgimento da internet, né, também houve a possibilidade de você fazer essas publicações por demanda. Ou seja, você publica em uma editora, como o Clube de Autores ou outras editoras, né, que colocam o seu livro à venda e esses livros não passam por uma análise da editora. Ou seja, qualquer pessoa pode publicar. Aí vem o grande desafio, né, porque se você pensar bem, isso abre muitas perspectivas. Sim. Tem gente, por exemplo, 20, 30 anos atrás, um escritor podia morrer inédito, porque não havia editora interessada. Hoje em dia, isso é muito difícil de acontecer, a não ser que ele não queira fazer uso desses expedientes que a internet forneceu. Hoje em dia, a dificuldade maior não é publicar o livro. Publicar o livro, qualquer pessoa consegue publicar em meia hora. É a divulgação. É a divulgação, é você formar um público. E você sabe que, por exemplo, hoje as grandes editoras, por exemplo, eles compram vitrine. Sim. Então, assim, para você chegar num patamar desse, você tem que estar numa editora de ponta, senão não vai conseguir. É difícil mesmo. Né? Concorda comigo? O grande desafio do escritor independente é formar um círculo de leitores, um público. É o grande desafio, ou seja, é a divulgação. Em geral, o que ele faz é utilizar as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, né? Porque são os meios que estão à disposição. Programa Paiana Conectados, hoje batendo um papo aqui com o escritor Gabriel Santamaria. Abraço aqui para Cici Batista, José Nilton Palma lá em Nova Soura e Bahia acompanhando a gente, Paula Prado também acompanhando a gente, meu amigo Neilton Almeida, ele diz aqui o seguinte: identifico-me muito com o tema de hoje. Precisamos em breve elaborar uma pauta para voltar ao programa. Neilton que fez o meu primeiro programa aqui foi com o Neilton. Esse cara é gênio, esse cara é genial. Precisamos sim, Neilton, precisa voltar aqui, tá demorando, hein? Ibis Maceió também, o cantor Ibis Maceió com a gente, Melry Fonseca também aqui com a gente, José
Newton Palma, ele diz assim: rapaz, tá faltando aí o cara, Paulo Coelho, grande escritor. Débora Franca também conectada com a gente. João Camilo Cunha, Gleice Fonseca, Serrinha Bahia, Fabrício Furlan, grande abraço, Fabrício Furlan, para você. A gente tá batendo um papo aqui com o escritor Gabriel Santamaria. A gente vai soltar aqui a nossa primeira prosa de hoje. Vem aí o jornalista Cisângelo com o quadro 1 minuto de prosa. E a gente vai ver aqui do que ele vai falar hoje. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Do circo sou palhaço, do teatro sou ator, do cinema sou astro, da viola cantador, do espaço pássaro, da família beija-flor. Sou forte e faço tudo, parei as ondas do mar, mudei a rota dos ventos, o sol quente fiz esfriar. E Netuno convenci a dançar tango num bar. Mandei o homem à lua e depois o fiz voltar, trazendo 1000 estrelas e histórias pra contar, como a queda de São Jorge do seu cavalo lunar. Na Grécia de Platão ensinei filosofia e mostrei como se faz uma boa cantoria com o negro Zé Limeira, cantando Filalumia. No mato, peguei onça pra no seu peito mamar, dei nó em cobra coral pra ela não me impicar e fiz chover chuva de luz para o meu bem se banhar. Fui a Marte, fui a Vênus e também fui a Plutão. Viajei os 7 mares, montado num tubarão, e depois voltei à Terra. Mas a razão não digo não. Evitei mais de 1000 guerras, na terra, no céu e no mar. Desarmei milhões de bombas de origem nuclear. E depois voltei para casa, para descansar. Mas descansar não descansei. Mandei Hitler se matar, Lampião ir pro inferno, o Trump se lascar. E não fiz porque não quis o mundo todo se acabar. Programa Paiaiá. Esse foi o jornalista Cisângelo com o quadro 1 minuto de prosa aqui no programa Paiaiá na Conectados. Acesse www.radioconectados.com.br e acompanhe tudo, a programação da maior web rádio do Brasil, 24 horas. Ou então baixe o aplicativo, que é muito mais fácil, é leve. Aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Programa hoje aqui batendo um papo com o escritor Gabriel Santamaria. Gabriel, você falou, por exemplo, aí das suas influências aí tanto de Dostoiévski como de Franz Kafka, por exemplo, né? O que há de você, por exemplo, em qual livro, por exemplo, há mais Kafka e mais Dostoiévski, assim, desses seus? Eu acho que no Evangelho dos Loucos tem um pouco mais de Dostoiévski, né? É uma influência maior. Aliás, nas primeiras páginas eu até cito Dostoiévski durante o livro também. Agora, no meu mais recente livro, O Arcano da Morte, há certas situações que beiram o absurdo, né? E uma das características da literatura do Franz Kafka é justamente o absurdo. Você, por exemplo, pegou nesse que você fala que tem mais o livro de Dostoiévski, por exemplo, Crime e Castigo, ele conta a história de um crime cometido por um ex-estudante, né? O Raskolnikov, não é? Se não me engano. Isso, não sei se eu estou pronunciando... Sim. É correto. E um livro difícil de ler, que é uma beleza aquilo ali, né? O que há também de lucidez no livro? No meu livro, no livro de Dostoiévski? Do seu. No meu? Bem, na realidade, o Evangelho dos Loucos é um livro em que o personagem principal, o protagonista, no fundo está em busca de lucidez, mas está passando por um momento de confusão, né? É uma pessoa que está atravessando uma espécie de crise existencial e ele busca a lucidez, né? A questão do Evangelho dos Loucos, ou seja, do termo loucos, né? Não é a loucura como uma doença exatamente. Sim. Né? E sim a loucura como a atitude ou comportamento uma fuga. Não apenas de uma fuga, mas a tentativa de transcender a normalidade. Né? Ou seja, de ultrapassar os limites daquilo que é considerado normal e fazer algo, digamos, excepcional. Né? Mas que para a maioria das pessoas é considerado louco. Né? A epígrafe que eu utilizo no livro, uma das epígrafes, né, é a frase de São Paulo, né, na Carta aos Coríntios, o que é loucura em Deus é mais sábio do que os homens.
Ou seja, a sabedoria humana ainda está aquém daquilo que é divino, e muitas coisas que são inspiradas pelo divino, ou seja, por Deus, parecem loucura aos olhos do mundo, né? Sim. Mas em Deus é de fato a realidade suprema. Você está com 2 livros aí, quais são? Estou com Para Ler no Caminho, que é um livro de mensagens e crônicas, e estou com Destino Navegante, que é o meu livro de poesias. Depois eu vou querer que você leia um trechinho de cada um aí. Legal. Agora, o que tem a ver mais com Kafka é o qual? É o Arcano da Morte. O Arcano Acho que da tem Morte. alguma semelhança, assim, por conta em determinado momento o livro fica bastante sui generis, ele beira o absurdo, né? Certas situações que acontecem com o protagonista da história, que é o Ângelo Santa Rosa, é um romance policial, né? É um romance de mistério, digamos assim, né? O próprio personagem se vê envolvido numa situação absurda em que ele é perseguido ou acusado por crimes que de fato não cometeu. E você está falando nesse caso também que ele tem uma maior influência do livro Processo de Kafka. É possível que sim, que o processo tenha exercido realmente influência, né, na composição desse livro, embora tem bastante... Inclusive no livro Processo de Kafka, Sim. tem ali também uma certa crítica ao judiciário da época, não tem? Não só uma crítica ao judiciário também, mas à burocracia do sistema. Sim, sim. Né? E o absurdo da história é justamente o fato de que ele não sabe por que está sendo processado. Né? Ele sabe que está sendo processado por um tribunal que até então ele desconhecia, e ele no fundo não sabe. Ele não sabe o motivo do processo, e também ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer para se defender. Que é o Joseph K., não é? Joseph K., sim. É um pouco o alter ego do Franz Kafka. O Kafka ele teve uma carreira literária também muito complicada, porque ele praticamente morreu inédito, né? O livro, por exemplo, A Metamorfose, ali de certa forma é uma visão real dele, não é? Não. Como é que tu vê aquele livro? Como é que você leu aquele livro? É um homem que se transforma num inseto, não é? Sim, sim. Provavelmente, essa imagem do homem transformado num inseto é a sensação do indivíduo que está acossado por um sistema de trabalho, um retrato angustiante. Um sistema social. Por exemplo, um retrato angustiante da condição humana. Exatamente, mas ele se sente acossado por um sistema que é opressor. Sim. Entendeu? Ou seja, é o homem que dentro desse sistema é transformado numa espécie de inseto. É a metamorfose. Uma metamorfose um pouco ao contrário, né? Uma das poesias do meu próximo livro, né, próximo livro de poesia, é um pouco inspirada nesse personagem do Kafka. Quando foi que você lançou o teu primeiro livro, Gabriel? O meu primeiro livro foi escrito quando eu tinha 30 anos, eu tenho 40 atualmente, né? Ele foi escrito... Está num processo até rápido de criação, né? Há escritores que começam mais cedo, né? Eu sempre quis ser escritor desde os 13, 14 anos, né? Sempre escrevi, mas até então eram exercícios literários. A partir dos 30 anos, né, eu escrevi o meu primeiro romance, que é o Evangelho dos Loucos. Depois eu reescrevi, né? É um livro reescrito, na verdade. Inicialmente ele tinha pouco mais de 100 páginas, hoje ele tem 170 aproximadamente. Né? Então, faz mais ou menos, vai fazer aí aproximadamente 10 anos desde que eu publiquei, de modo independente, o Evangelho dos Loucos. Muito bom. Esse é o escritor Gabriel Santamaria aqui com a gente, batendo um papo no programa Paiana Conectados de hoje. Abraço aqui para Maria Santos ouvindo a gente, Valdique Silva, o cantor Ibis Maceió tá dizendo assim que quer uma poesia aí, ó, sua para ele musicar, hein? Será uma honra. Roberto Andrade aqui com a gente, Erinaldo Nascimento, obrigado a todos vocês conectados com a gente aí, continue sempre, manda mensagem, manda pergunta aí que a gente gosta muito, manda os elogios também, quem não gosta do elogio, não é? Lembre-se sempre dos elogios, né? Esqueça as críticas. Né? Exatamente. Pessoal, a gente vai tomar uma água aqui, ouvir uma musiquinha. Na volta a gente vai falar mais aí dos livros do Gabriel, ele vai ler também uma poesia aqui pra gente, ao vivo. Enquanto isso, a gente ouve uma musiquinha e a gente volta em instantes. Segura aí que a coisa aqui é rápida e vem música boa por aí. Programa Paiaiá.
Eu nasci numa cidade pequena e bela ela é. No sertão do Ceará me criei com garra e fé. Minha poesia ativa, eu me chamo Patativa, Patativa do Assaré. Diploma eu não carrego, não sou letrado, não senhor. Eu sou poeta do povo, nunca tive professor. Entre versos e poesia, agradeço a Virgem Maria e ao Deus que me criou. Conhecer Luiz Gonzaga foi um presente da vida, pois nunca esqueceu seu povo ou da sua terra querida. Eu lhe mostrei um poema, ele viajou no tema e fez a triste partida. Quando escuto essa música, chego a viajar no tempo, relatando a história de um real sentimento do meu povo nordestino, sofrendo desde menino, lutando por seu sustento. Nada mudou com o tempo, sei que quase nada mudou. Muita gente ainda chora lembrando que lá deixou. E foi por pouco dinheiro, chegou feliz fazendeiro, comprando o que lhe restou. Vender o burro, o cavalo, o rancho, o pedaço de chão, subiram de serra riba, em riba de um caminhão. Dos olhos do sertanejo parece que ainda vejo lágrimas cair ao chão. Minha poesia é forte, vem desse meu coração, que retrata as feridas, causando grande emoção. Mas digo com sinceridade, o que existe na cidade não faz farta ao meu sertão. Posso ouvir a Juriti, o canto do sabiá, sentar num pé de gameleira, bem juntinho do Gravatá. Posso armar a minha rede, saciar a minha sede nas fontes do meu lugar. Quando enfim chegar o dia dessa mente descansar, os versos e as poesias na minha boca calar, saberei chegou a hora, já findou a trajetória do poeta popular. Me despeço com saudade dos poetas e do sertão, dos trovadores cordelistas, de quem canta o nosso chão. Os anjos vão me levando, já ouço uma voz me chamando, é Luiz, o rei do Baião. Marcelo Nova e estou ligado no Paiaiá, na Conexão. Programa Paiaiá. Cavalo em verde vale e tendo o poder de levitar. É como é um comercial de cigarros e a verdade se esquece com os tragos, um sonho difícil de acordar. Quando
seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Vou dar então passeio pelas praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia. É o planeta inteiro que respira sinais de vida em cada esquina, tanta gente que se anima. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, mas meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Programa Paiaiá. Sim, voltamos, programa Paiaiá na Conectados ao vivo. Você ouviu aí primeiro meu conterrâneo Carlos Silva, com seu cordel aí fazendo uma homenagem ao mestre Patativa do Assaré. E depois você ouviu a música do Ira, Vida Passageira. E eu gostaria de dedicar essa música em especial. Ontem faleceu no Paiaiá um primo meu, Antônio, conhecido lá como Tonho de Júlia, né? Ser humano fantástico aqui. Cara, sem palavras para descrever. 57 anos, morreu, vítima de infarto. Eu gostaria de mandar o meu abraço para a filha dele, Simara Ramos, e em especial também para Gisélia Moreira, ela que sempre está conectada aqui com a gente. Recebo aí o meu forte abraço aí, meus sinceros sentimentos. Coisas da vida que, infelizmente, temos que suportar, viver e superar. Abraço para todos vocês. Abraço aqui também, vocês aqui que estão ligados no programa Paiaiá na Conectados. Tarcísio Alves, grande abraço. Maurício Dantas, Marcelo Brito, Rogério Brindes, Edivaldo Santos, aqui também conectado com a gente. Abraço para todos vocês. Wilza Maria, Sueli Santos, também conectado aqui com a gente. Nós estamos batendo um papo hoje aqui com o escritor Gabriel Santamaria. Gabriel, voltando aqui ao nosso bate-papo aí, você tá com um livro de poesia. Eu gostaria que você lesse, cara, uma poesia aí. Vai que o Ibis tá de olho já na sua poesia. Quer contar alguma especial que você pode ler pra gente aí?
Bom, eu separei uma aqui das poesias, né? Ao Termo da Festa, do meu livro Destino Navegante. Tem alguma inspiração especial assim que você separou essa? Olha, como já faz muito tempo que eu escrevi essa poesia, não me recordo muito bem a inspiração, né? Mas... Assim, em geral, as poesias nascem a partir de experiências, né? Às vezes a partir de ou desilusões amorosas, ou às vezes, né, felicidades, viagens, recordações do passado. Essa parece uma poesia, assim, pelo que eu me recordo dela, uma poesia que evoca uma sensação de perda. Ou seja, algo se perdeu, algo foi perdido, né? E o tempo provou, né, que na realidade as coisas passam e, enfim, o que fica é muitas vezes apenas a lembrança. Vamos lá então? Ao Termo da Festa. Como é o nome da poesia? Qual o título da poesia? Ao Termo da Festa. Com vocês, Gabriel Santamaria, lendo aqui uma poesia para todos vocês. Ao termo da festa, eis que me coube ter comigo somente a contrassenha da solidão. O som destoou, e foi-se a noite, e foi-se a dança, e sobrou a mesma tranca cerrada, a mesma mão espalmada, o mesmo não. Ao termo da festa, o sol dourou em teus retratos o riso, e distante soube somente dos teus lábios o sabor suposto. Do carinho suspeitado e dos braços o calor cativo em teu verão. Ao termo da festa, os arbustos da casa cobriram-se de tênue geada, e dentro do cômodo ensombrecido, os dedos teceram as urdiduras da madrugada e da escuridão. O pátio encheu-se de tristeza e o falatório de antes trocou-se em silêncio. E era dia, e era vento, e era outro descontentamento ao termo da festa e da estação. Essa é a poesia. Essa é a poesia, muito bom. Ó, Ives Maceió, entra em contato com o rapaz aí que ele já te passa, já vai musicar essa poesia aí. Muito legal, muito bom. Ô, Gabriel, o que é mais importante na hora de criar uma obra literária, assim? Algo assim que você destaque, assim, como que é inspiração, por exemplo, a forma de escrever? Quando eu era mais jovem, eu tinha muita dificuldade de começar e terminar a escrever um romance. Sim. Né? E a maior dificuldade que eu encontrava é porque eu pegava a inspiração e eu começava a escrever a partir da inspiração. Isso é muito trabalhoso, na realidade. Sim. O mais adequado é que o escritor tenha a inspiração, ele trabalhe essa inspiração, escreva uma sinopse, defina personagens, o essencial da trama. Às vezes eu chego até a definir capítulo por capítulo o que vai acontecer. Ou seja, eu escrevo uma sinopse do romance. Sim. A partir dessa sinopse eu começo a escrever o livro. Por que isso facilita? Porque a partir do momento que eu tenho toda a estrutura da história montada, o que me resta fazer é simplesmente a satisfação de escrever. Ou seja, o prazer de escrever, o prazer estético. Ela se desenvolve de uma forma até... Não sei se automática é a palavra correta, sim, mas ela tem um desenrolar mais fácil. Sim, porque eu não tenho que ficar criando durante a escrita. Eu crio antes a história. Eu crio a história, eu elaboro personagens, eu elaboro uma sinopse, às vezes capítulo por capítulo, e quando tudo isso está definido, aí sim eu começo a escrever. E aí, como eu falei, sobra apenas a satisfação de escrever. Não tenho mais que ficar criando. É claro que no decorrer da criação formal, pode eventualmente acontecer surpresas, personagens que aparecem que não estavam na estrutura, alguns trechos ou cenas que inicialmente não faziam parte do enredo e acabam entrando, porque a criatividade é difícil de controlar. Mas se eu pudesse dar um conselho para um escritor que está querendo escrever um romance e encontra dificuldades, é essa. Elabore uma sinopse. Crie a estrutura da história antes de escrever. Aí vai restar só a satisfação de colocar no papel. Isso é legal. Para vocês que estão ouvindo aí, querem pegar uma dica aí, como escrever, Alexandre Nunes do Simbora aí quer escrever um livro. Alexandre, grande abraço, escreva aí, ó, pega essas dicas aí que é importante. Obrigado, Mário César Sacramento, Simone Santos, Marcelo Jim, precisa vir aqui no programa também, obrigado. Grande Ramon, muito obrigado, meu amigo, está conectado com a gente também. Edivaldo Santos aqui, Romário também, obrigado a todos vocês. Ô Gabriel, eu tava lendo, cara, me fugiu agora o nome
do escritor, ele é colunista da Folha. Eu não lembro, estou em dúvida se foi o Clóvis Rossi ou se o Elio Gaspari. Ele diz o seguinte, que hoje no Brasil há muitos escritores e poucos leitores. Eu gostaria de saber se você concorda com esse questionamento dele, ou se apenas há poucos leitores e escritores suficientes. Na realidade, é uma impressão que passa mesmo, mas isso se deve a essa facilidade que hoje as pessoas encontram para publicar livros. Porque qualquer pessoa pode publicar um livro, desde que esteja escrito em 15, 20 minutos nesses sites. Então, há uma gama muito grande de escritores. Qualquer pessoa pode... Aliás, além do livro, existem outras plataformas. Sim. Você pode publicar num blog, você pode publicar na sua página e se autodenominar escritor. Não há nada que te impeça de fazer isso, objetivamente falando. Então, há realmente uma grande quantidade de escritores. Por um lado, isto facilita, como eu disse inicialmente, a publicação de um livro. Muitas pessoas guardavam os seus escritos na gaveta no caderno, pelo resto da vida. Hoje em dia você não precisa fazer isso. Você pode criar um blog, você pode criar um site, ou você pode publicar o seu livro. Por um lado, facilita para um escritor publicar o seu livro. Por outro lado, há como o colunista que você citou falou, há uma grande quantidade de escritores, coisa que não é muito comum, então talvez não existam tantos leitores. Seria mais urgente para a cultura brasileira formar uma classe maior e mais preparada de leitores. Mas isso não é uma coisa tão fácil. Por exemplo, nessas famosas feiras literárias, eu já frequentei. A impressão que dá muitas vezes é que é um encontro de escritores. Mas o objetivo das feiras literárias não era exatamente essa. Sim. Era levar a literatura às pessoas, ou seja, que houvesse mais leitores do que escritores. Mas muitas vezes é um encontro de escritores. Todo mundo tem um livro ali que está querendo divulgar. Né? O que você achou dessa reforma ortográfica? Essa semana eu estava ouvindo, inclusive, o professor Pasquale falando a malfadada reforma ortográfica. O que você achou dela? A reforma ortográfica, pelo que eu me recordo, né, pelo que eu sei, ela pretendeu unificar, né, a ortografia dos vários países que falam língua portuguesa. O grande problema é que a forma com que as pessoas se expressam em cada país também depende da cultura de cada país. E você não tem como uniformizar a cultura. O que significa que se você faz uma reforma como essa, anos atrás, daqui a 10, 15 anos, cada país, 10, 15, 20 anos, cada país terá criado formas diferentes de escrever, introduzido palavras que nos outros países não farão sentido. Entendeu? Então, essa uniformização que foi feita com a reforma ortográfica, ela tem um tempo, provavelmente, na minha visão, provavelmente ela terá um tempo... terá um tempo de validade. Daqui a algum tempo... Angola, Brasil, Portugal terão criado formas diferentes de falar a língua portuguesa e como é que você vai fazer? Fazer outra reforma para uniformizar as coisas novamente? Eu não sei, né? Eu já li a opinião de alguns escritores brasileiros que eles, segundo eles, manterão a escrita da forma que era. É difícil você manter, é difícil você também deixar tudo para deixar de assimilar certas coisas. O que provavelmente vai acontecer, o que acontece comigo é que algumas coisas eu mantenho, outras eu achei que seriam interessantes assimilar para a minha escrita, então fica um pouco confuso, mas enfim, vamos ver daqui para frente como é que vai ser. Eu acho que essa uniformização da língua, não levando em consideração a cultura de cada país. Portugal é diferente do Brasil, como é diferente de Angola. Então, as culturas vão modificar o modo de escrever e de falar a língua, e isso certamente vai ser um fator contrário à reforma, na minha visão. Como estamos falando de reforma ortográfica, eu vou trazer uma coluna aqui do escritor Darlan Zurk, e ele vai falar da vírgula. A vírgula é um desespero para muita gente, né? Entendeu? Tem gente que coloca a vírgula de acordo com a respiração, não é? Também, se não fosse a vírgula, estaríamos todos perdidos. Vem aí o quadro Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Fala, mestre. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk.
Boa tarde, Carlos Silva e ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. A vírgula é o tema de hoje. Apesar dela ser extremamente importante na escrita, a sua utilização correta não é tarefa muito fácil. O nome veio do latim e é a soma da palavra virga, vara, cajado, etc., com uma terminação de diminutivo, ou seja, vírgula significa varinha, pequeno cajado e assim por diante. O formato dela faz todo sentido. Antes de entender como usá-la, é preciso conhecer um pouco de história. A propósito, apenas em um país de imbecis, subdesenvolvido como o Brasil, é que acontece uma perda irreparável como o incêndio no Museu do Rio de Janeiro. Esta pátria é um lixão. Na Idade Antiga, as palavras não possuíam espaços entre si. Tudo era um encadeamento de letras. Os espaços surgiram por volta do século VII depois de Cristo, isto é, na Idade Média. Apesar disso, os sinais de pontuação demoraram para ocupar tais espaços. Foi a partir do século XV ou XVI que a pontuação começou a ser usada de maneira sistemática, graças, em parte, a tipógrafos italianos. Porém, ainda não existiam regras bem claras a respeito do uso da própria pontuação. A língua portuguesa veio ao mundo em torno do século XIII. O espaçamento entre as palavras já existia, portanto, mas a pontuação ainda não. Do seu surgimento até o século XVIII, período que alguns chamam de português clássico, era possível usar ponto no lugar de vírgula. E havia agravante. Cada um seguia a própria vontade na hora de escrever. Era uma bagunça. Somado a isso, existia o fato de que as pessoas liam não de maneira solitária e silenciosa como hoje. As leituras eram coletivas e declamadas. Foi por causa disso que apareceu a ideia de associar os sinais de pontuação às entonações e às pausas. E era assim que todos entendiam. A partir do século XIX, sistematizaram as regras de pontuação e cada sinal gráfico passou a ter um lugar bem definido. A título de curiosidade, do século XIX até hoje corresponde ao período que alguns chamam de português moderno. Claro que um poeta ou um escritor de romance tem mais liberdade no uso da língua e pode extrapolar os limites que as regras gramaticais de pontuação impõem ao texto. Mas jornalistas, por exemplo, e demais usuários da língua precisam seguir as regras se desejam ser entendidos. Esse negócio de que cada vírgula corresponde a uma pausa e que cada pausa permite uma vírgula não é verdade. Embora algumas gramáticas e alguns dicionários insistam nisso, o correto é pensar na vírgula como uma forma de organizar uma frase para que ela seja compreendida da maneira como a pessoa escreveu. Algumas pausas têm a ver com a vírgula, só que no português moderno, uma vez que o texto lido em silêncio ficou mais importante do que o texto declamado, a vírgula ganhou outra função. Os excelentes gramáticos Celso Luft e Cláudio Moreno ensinam que a vírgula é uma exceção dentro do texto. Uma frase direta, sem quebra, não permite o aparecimento da vírgula. Portanto, a vírgula marca as rupturas de uma frase ou oração que, se tivesse na ordem direta, não teria vírgula. E ruptura no texto escrito não significa necessariamente pausa na voz. Entender que a vírgula é usada em situações de exceção num texto pressupõe conhecer melhor a língua portuguesa e assuntos como locução adverbial de tempo, aposto, vocativo, pronome, etc. As vírgulas são sinais importantíssimos, mas detestam ficar em qualquer lugar. A solução para isso é aprofundar o estudo a respeito dela. Uma ótima dica é o livro A Vírgula, do já citado Celso Luft. É um maravilhoso ensinamento que ele faz. Insistir na ideia de que a vírgula corresponde a pausas na voz é ignorar que, desde o século XIX, as regras do jogo mudaram. Para mais textos de minha autoria, acesse darlanzuc.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá. Sim, esse foi o escritor Darlan Zurk com o quadro Cultura Conectada aí, ó, esclarecendo sobre a tenebrosa vírgula. Essa vírgula é um terror. Obrigado aqui, cantor Frank Costa com a gente, Manuel Souza, Marlon Moreira lá de Recife, ouvindo a gente aqui. Nós estamos batendo um papo com o escritor Gabriel Santa Maria, que além de escritor é psicanalista, né? Isso é verdade. De louco, todo escritor tem um pouco. Médico de louco, né? Tem. O psicanalista é um pouco as duas coisas, né? Me fala um pouco da tua formação aí, por quê?
psicanalista, escritor? A minha formação é bem recente como psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, né? Ainda estou bem no começo da atuação como psicanalista, atuo online, via Skype ou WhatsApp. Né? A formação do psicanalista ela se dá através do conhecimento teórico, da análise pessoal, da autoanálise e da supervisão. Esses personagens, como Raskolnikov, Raskolnikovsky de Dostoiévski, os personagens de Franz Kafka, te levaram um pouco a isso? Bem, o próprio Freud analisou a obra do Dostoiévski, né? Não me recordo se ele chegou a... Acho que não chegou a do Kafka, acho que o Kafka é posterior. Mas Dostoiévski ele chegou a analisar. Mas muitos outros psicanalistas analisaram, né, as obras literárias dentro de um ponto de vista psicanalítico. Sim. A literatura tem uma grande relação com a psicanálise, né? Sobretudo no que tange à formação psicológica do personagem. Os escritores que têm características de personagens mais psicológicos, personagens que passam por situações de angústia, personagens com defeitos de caráter, personagens que, enfim, sofrem por amor ou personagens depressivos. Amar é uma loucura? Amar é uma loucura, é verdade. Mas é uma loucura necessária. Né? É sempre bom realmente você estar amando. Agora, para mim, como psicanalista, bom, eu comecei muito recentemente, né? A psicanálise me ajuda a colocar em prática, diretamente com a pessoa a quem eu estou atendendo, um pouco do conhecimento teórico que eu adquiri, né, durante boa parte da minha vida. Ou seja, é um auxílio direto à pessoa. Isso também te ajuda bastante. Certamente. Até controle emocional. Não tem... Certamente. Você tá com um livro aí, falou que preparou uma crônica aí para ler. Que livro é? Me fala um pouco desse livro. Para Ler no Caminho, Mensagens e Crônicas. Esse livro surgiu assim, meio casualmente, né? Sim. Porque ele é a reunião de muitos textos que eventualmente eu fui publicando no Facebook, né, ou no meu blog, e aí eu reuni nesse livro. Que é algo comum, muitos escritores fazem isso. E eu escrevi também algumas crônicas que só estão no livro. Algumas são um pouco mais longas, mas em geral são crônicas de uma página. Eu até digo mensagens e crônicas, porque algumas parecem de fato mensagens, né? Mas tem também essa característica de crônica. Essa que você preparou aí tem algo especial? Tem. É uma crônica chamada O Risco de Ser Diferente. É uma espécie de reflexão a respeito de uma frase de um filósofo chamado Louis Lavelle. Pode ler pra gente, então? Posso ler, com certeza. Gabriel Santamaria, com vocês. O filósofo Louis Lavelle escreveu: os homens mais odiados são os que mais se distinguem. Não tanto de nós mesmos, mas da multidão com a qual desejaríamos confundi-los. Neste mundo onde as pessoas tentam padronizar absolutamente tudo, fugir do lugar comum tem um preço, e o preço é a perseguição muitas vezes. Foi assim com muitos santos, muitos artistas e muitos desbravadores. Ainda hoje continua sendo assim com os que ousam desafiar a multidão que se acostumou com a normalidade. Mas não importa o risco que isso implica. Quando o nosso espírito exige distinguir-se, buscando aquilo que os outros acreditam ser impossível, andando por caminhos inauditos, criando o que antes sequer existia na imaginação, todo perigo vale a pena, toda perseguição torna-se irrelevante. O que realmente importa é seguir em frente, a fim de se converter em um exemplo de verdadeira coragem. Essa é legal, uma crônica bem... Ela sai um pouco assim do contexto ficcional também, sim, né? É uma reflexão dentro de um formato mais curto e mais, digamos, até mais simples, mais direto ao público. Não é um ensaio nem nada, né? É uma crônica bem concisa. Você está preparando o quê? Um relato de viagens, é isso? Isso é verdade. Mas eu fiz nos últimos 10 anos 6 viagens que me marcaram bastante. Eu fiz outras viagens, mas essas 6 particularmente me marcaram. Tem uma característica não apenas geográfica, ou seja, visitar países, mas também essas viagens tiveram características, digamos, até espirituais ou intelectuais. Por quais países você passou? Países não foram muitos, foram Portugal e Espanha. Sim. Aqui no Brasil, foi uma viagem que eu fiz pelo litoral, assim, bem de mochileiro, assim, pelo litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo Ceará também,
Paraná, onde eu fiquei hospedado durante um tempo no mosteiro trapista. Então, nesse relato que eu ainda não escrevi, mas pretendo escrever, é um contato com os monges, ou seja, com a espiritualidade católica, a espiritualidade trapista. Teresópolis também, no Rio de Janeiro, onde eu fui. Enfim, mais ou menos são essas viagens. Também um tempo que eu passei no interior de São Paulo, numa pousada chamada Pousada Colibri, de uma alemã chamada Frederic, São Francisco Xavier, cidade de São Francisco Xavier. Fui mais ou menos para trabalhar, para organizar a biblioteca da dona da pousada, né? Mas para mim teve também um valor simbólico. Um valor espiritual e até intelectual. Então, são essas... E une essas tudo viagens. a inspirações, não é, Exatamente. Gabriel? Tudo isso aí. Há momentos em que a viagem é bastante difícil, de mochila, barraca. Outros momentos em que eu fico em Portugal, muito bem hospedado, ou na Espanha, ou, por exemplo, no Ceará, onde também fiquei muito bem instalado. Então, são dois aspectos da viagem. A viagem como um conceito, né? Exatamente. Ou seja, há viagens em que você passa mais dificuldades, outras que são mais confortáveis. E de cada dificuldade encontrada, você tira algo também. Tira algo, positivo verdade, dali. é verdade. Isso é sempre importante, né? Obrigado aqui, Ana Cristina conectada com a gente, Cecília Gonçalves, Tarcísio Alves, valeu, Tarcísio, Joélia Menezes, Edialdo Araújo, todo mundo conectado aqui com a gente, Manal Hassan também, Valentim Honorato, muito obrigado a todos, batendo um papo aqui. A gente tá chegando ao final aqui já, Gabriel, eu gostaria que você deixasse aí pros ouvintes, quem quiser encontrar teus livros, onde encontra, o blog, endereço, site... Pode ser através do meu blog, novacastalha.blogspot.com.br. Pode se comunicar comigo também através da minha página, Gabriel Santamaria, a página no Facebook, Gabriel Santamaria, ou pode se comunicar comigo através do WhatsApp. O DDD é 11 97543 7592. Tem um canal no YouTube também, Gabriel Santamaria Escritor, quem quiser visitar, se inscrever, tem vários vídeos sobre os mais diversos assuntos. Isso é bom. Se você tivesse que dar um prêmio para um Nobel de Literatura, para um escritor brasileiro, para quem você daria e por quê? A que esteja ainda atuando ou que qualquer momento? A qualquer momento. Um prêmio Porque Nobel... nós não temos esse prêmio, né? Enfim, acho que eu daria para o João Guimarães Rosa. João Guimarães, por quê? O livro que ele escreveu, né? Ele escreveu muitos livros, mas um em particular, que é Grande Sertão Veredas. Esse é clássico. É um livro único. Não só pela linguagem, ele praticamente inventou um modo de linguagem muito peculiar, né? Mas ele escreveu uma espécie de épico, né? Aquele livro é uma espécie de épico mesmo. Uma história extremamente cativante, difícil, o livro não é fácil, não é uma leitura fácil, né? Mas é um daqueles poucos livros que eu tenho vontade de reler. Na verdade, eu já li 2 vezes, já tenho vontade ainda é um daqueles livros que está na minha lista de releituras futuras. Então eu daria para esse escritor em particular. Obrigado, Gabriel. Nada que é isso. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aos ouvintes por ter acompanhado aí a entrevista, né? Fico feliz, muito satisfeito de estar aqui na Rádio Conectado, no programa Paiaiá. Obrigado, Joélia Menezes, que chegou agora. Muito obrigado a você que esteve também com a gente até agora. Um bom final de semana. Amanhã, às 19 horas, tem a reprise desse programa. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Bom final de semana. Eu vou ficando por aqui. Tchau, grande abraço. Até logo. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá. Do sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação: Carlos Silvio.